A gente começou a pandemia no momento em que a economia vinha lentamente se recuperando depois de um longo período de crise. A crise já começou, sim, retrospectivamente, já em 2013, no segundo semestre de 2013, a economia deu sinais de arrefecimento. Entramos em 2014 cambaleando. 2015, a crise se instalou no país de forma profunda. Houve, inclusive, o impeachment, né? A economia teve dois baques anuais muito severos, foram duas quedas sucessivas, cujo resultado foi maior do que a crise de 29 em termos de queda do produto e produto per capita. Quando a economia começou a voltar, tivemos um impacto muito negativo aquelas ações da Procuradoria-Geral da República, com ex-procurador Janot, digamos assim, fazendo denúncias, e isso paralisou o país. E a vantagem é que nós tivemos, ao longo do governo Temer, uma gestão fiscal e monetária muito competentes, de modo que a taxa de juros veio caindo. Isso tem efeitos muito positivos, reduz o custo do crédito, reduz o custo da dívida pública, e chegamos nas eleições de 2018, muito disputadas, muito acirradas, enfim. 2019 foi dedicado muito intensamente à reforma da Previdência, então, normal que isso ocorra. Os mercados ficaram relativamente eufóricos, mas já no final de 2019, 2020, apareceu o Covid. Nós estávamos num patamar de produto, de crescimento muito baixo, muito baixo. Então, rigorosamente, foi uma década perdida. Então, o desemprego já vinha alto, e o desemprego atinge, você sabe muito bem, desproporcionalmente os segmentos mais pobres e mais desprotegidos, de modo que a pandemia veio acentuar esses problemas. E mais, revelou que segmentos de renda que estariam nos estratos médios, médios baixos da população, portanto, não expostos à pobreza, revelou-se na pandemia que eles estavam, apesar de não estarem expostos à pobreza, propriamente dito, eles estavam expostos a riscos de pobreza. Isso, inclusive, enseja um debate muito grande de como é que devemos montar uma rede de proteção social para cobrir riscos, né? Bem, dito isso, quer dizer, então nós tivemos, na pandemia, já num patamar deprimido da economia, uma situação especialmente agravada. E a pandemia ocorreu no Brasil e no mundo. Em todo lugar houve queda de emprego, em todo lugar houve queda da renda, com exceção da China, com exceção da China, e lentamente agora nós estamos retomando. Eu vejo com muito otimismo a retomada das atividades para esse ano e para os próximos anos, a depender da vacinação, obviamente, e da eficácia da vacinação. E por que eu vejo isso? Porque o mundo reúne características típicas e peculiares que nós tivemos, por exemplo, curiosamente, na década de 1920. Curiosamente, depois de uma pandemia. Foi a gripe espanhola. A década de 1920, foi exuberante no mundo e no Brasil. Todo mundo se lembra da semana de 22, o Brasil crescendo, a cultura resplandecendo, enfim. E eu acho que reúne características muito semelhantes. Por quê? Porque há abundância de capital. Capital barato. Existe liquidez internacional. Existe capacidade de oferta de commodities, de infraestrutura básica. Existe mão de obra ociosa, existe indústria ociosa. Então, nós estamos num ciclo em que, desde que haja superação da pandemia
e coordenação das ações, o Brasil e o mundo vão crescer esplendorosamente. Tem todas as possibilidades de pegar um ciclo de 5, 6, 7 anos de crescimento. E se o mundo crescer, mesmo que o Brasil não faça as suas lições de casa, o Brasil é arrastado. O Brasil é uma peça no jogo que é arrastado pelo grande jogo, assim como foi no começo dos anos 2000, você deve se lembrar. A economia crescia porque era puxada pela economia americana e chinesa, né? A economia mundial puxava o Brasil. Então, isso já começou a acontecer. Você pega o resultado que você anunciou do PIB, a hora que você decompõe, o melhor resultado foi a agricultura. E veja só, ainda não colhemos a safra de soja que vai em recorde. Então, outras culturas também terão um resultado muito positivo. Se você pegar as commodities mais importantes, minério de ferro, estanho, cobre, que o Brasil é produtor, não necessariamente o maior produtor de cada um desses itens, mas é bom produtor, os preços estão subindo, então a gente vai pegar um ciclo de commodity puxado pela demanda internacional, e se a gente fizer o dever de casa, eu acho que a gente tem possibilidade de crescer a um ritmo forte este ano, o ano que vem, mais vários anos, sem pressão inflacionária. Por quê? As indústrias estão com capacidade ociosa, muita gente desempregada, então a absorção dessa mão de obra se dá a patamares salariais inferiores ao que eram antes da pandemia. Há um problema. As pessoas vão receber hoje menos do que recebiam, mas é consequência de um ciclo recessivo que agora está sendo retomado. Assim como nós tivemos entre 2008 e 2011 salários crescentes, inclusive é interessante, porque se você pegar o CAGED daquela época, quando havia ruptura de contrato de trabalho e se acompanhava o indivíduo, ele era contratado com salário mais alto. O salário real estava crescendo. É um ciclo econômico, faz parte do. Então, obviamente que a gente vai retomar com recuperação mais lenta do emprego. Mais lenta por razões, digamos assim, de natureza da dinâmica econômica e dos investimentos novos que serão feitos. Cada novo investimento é mais poupador de mão de obra, né? Nós estamos caminhando para uma função de produção agregada que vai poupar mão de obra. Num primeiro momento, a certa ociosidade, no segundo momento, desde que haja reciclagem e a demanda derivada em outros setores, especialmente serviços, você passa a reabsorver essa mão de obra, mas demora. Então, nós vamos encontrar, se isso der certo, a economia crescendo, um país, obviamente, com uma desigualdade que se ampliou, um nível de pobreza maior do que era antes, e isso coloca em debate, certamente, uma nova discussão sobre uma rede de proteção social para cobertura de riscos. Nós temos uma rede boa de cobertura para a pobreza extrema, que é o Bolsa Família. Nós temos vários programas sociais espalhados Brasil afora. O que a gente não tem é digamos assim, uma interligação desses programas, de modo a dar-lhes mais capacidade de cobertura de risco a um custo menor. Então, a gente desperdiça dinheiro. A verdade é que não é que a gente gasta pouco, a gente gasta mal, inclusive o recurso destinado à área social. Por exemplo, todos nós sabemos, e vocês acompanharam de perto isso durante a reforma da Previdência, uma das coisas que se queria fazer durante a reforma era mudar o abono salarial, que é mal focalizado. Você dá dinheiro para quem não precisa, tá certo? E isso não avançou. Então, eu acho que hoje nós temos que discutir aumentar a camada de proteção e cobertura de riscos e, ao mesmo tempo, tornar mais eficiente o nosso sistema de proteção social. Talvez o nosso espectador, nosso ouvinte, não tenha clareza, mas o Brasil é o único país do mundo que tem, na verdade, 3 seguros-desemprego. Veja só, nós temos o Fundo de Garantia, que, pela sua natureza, é um seguro-desemprego.
Nós temos o seguro-desemprego desenvolvido nos moldes das economias europeias de bem-estar social, e nós temos o abono salarial, que é uma proteção de seguro, um complemento de seguro-desemprego. São 3 modalidades, nenhum país do mundo tem isso. Então, a gente tem que redesenhar, isso vai exigir muita discussão, muito convencimento e enfrentamento, porque existe, obviamente, lobbies poderosos no sentido de defender benefícios, seja porque as pessoas se locupletam diretamente, seja porque as pessoas têm os seus redutos eleitorais em certos segmentos, seja porque tem influência na máquina pública que paga esses benefícios. Então, tem todo tipo de interesse aí dentro e a gente vai ter que enfrentar isso. Eu acho que nada melhor do que enfrentar esse debate com a economia crescendo. Quando a economia está em crise, você falar de racionalidade e eficiência dos programas sociais é quase um crime. Mas com a economia crescendo, abre um espaço para se negociar. Mas certamente nós vamos retomar um patamar de desigualdade, de pobreza, ambos maiores do que nós tínhamos antes da pandemia. O Brasil ele tem esses elementos de, digamos assim, pouca mobilidade, mas, por outro lado, tem um lado interessante no Brasil, que é a gente está melhorando. Lentamente, a gente está melhorando. É bem verdade que a gente parte de um patamar muito baixo. Né? Como nós sabemos, até 1950, nós tínhamos, dos adultos, 75% era analfabeto mesmo, não sabia ler. Isso lentamente foi diminuindo. A partir dos anos 80 e 90, com a expansão do ensino público fundamental, o que a gente observa é que os filhos, em termos de escolarização, começam a superar os pais. Mas, óbvio que superar o pai não é uma tarefa, digamos assim, gloriosa. Ela é importante, mas não é gloriosa, porque seu pai era analfabeto. Então, se você consegue fazer o fundamental incompleto, você já superou seu pai, mas ainda num patamar muito baixo. Então, tanto é assim que, se você pegar a geração nascida em 80, no Brasil, aqueles que nasceram nos anos 80, eles tiveram a superação da escolaridade do seu pai num ritmo muito grande, é dos maiores do mundo. Foi o salto da universalização do ensino fundamental. Como você tinha ainda muitos pais analfabetos, pais com fundamental incompleto, então, essa geração que nasceu em 80, ela já pegou o ensino fundamental universalizado e uma boa parte conseguiu terminar o ensino fundamental, de modo que, em termos de mobilidade educacional em relação aos seus pais, eles foram muito bem. Mas nós estamos num patamar baixo, esse é o problema. A gente saiu de um patamar muito baixo. E mais, e aí é um problema e um desafio. Aqueles que conseguiram avançar assim, eles encontraram uma barreira. Raríssimos desses conseguiram superar a barreira do ensino médio. Todo mundo é como se fosse assim o máximo, para aqueles cujos pais têm baixa instrução é chegar no médio. Raríssimos chegam ao nível superior. Se eu não estou enganado, o número é aproximadamente 6%. Apenas 6% daqueles cujos pais têm o ensino fundamental chegam à universidade. Por outro lado, se o seu pai tem nível superior, a sua chance, ao nascer, de chegar ao nível superior já é 70% quase. Então, nós temos um problema que a gente melhorou quando se olha o número, de fato há uma melhora, mas nós vínhamos num patamar baixo. Né?
Agora é um outro desafio. O desafio é, tendo esses pais que nasceram em 80 e que, portanto, agora estão com 40 anos, o desafio, e que chegaram ao ensino médio, enfim, o desafio é fazer com que seus filhos atinjam o médio e superem o médio. E os indicativos são de que nós não vamos, digamos assim, nos sair muito bem nesse quesito e particularmente, a pandemia atrapalhou muito, muito esse processo. Então, vai ser um desafio para nós fazermos com que os filhos desses pais que já melhoraram em relação aos seus pais lá atrás, esses filhos mais jovens superem os seus próprios pais, que já estão num patamar um pouco melhor, tá certo? Tanto é assim que você pega alguns países em que o nível de escolarização é muito elevado, a mobilidade educacional é baixa. Se você já tem um nível superior e seu filho atinge um nível superior, ele chegou no máximo, mas não te superou. A superação ocorre com mais intensidade quanto mais baixa é a escolarização da geração dos pais. Então, a geração de 80 teve um sucesso muito grande, em parte porque houve a universalização do ensino, em parte porque os seus pais tinham baixíssima escolarização. Essas crianças jovens dos anos 80, que agora são pais, os seus filhos terão um desafio maior, que é superar a escolarização dos seus pais. Isso é um desafio que eu diria o seguinte: não é trivial, nós não devemos ir muito bem, os sinais já mostram isso, já tem algumas evidências que mostram isso. Isso foi agravado pela pandemia e o que é mais grave, mesmo que venha a superar, eles estarão formalmente superando seus pais com uma qualidade de ensino muito precária. Não os tornará trabalhadores competitivos na disputa global. Nós temos que preparar nossa juventude e ainda os jovens, as crianças e jovens que vão nascer, para um mundo altamente competitivo global. O brasileiro, curiosamente, apesar de todas as dificuldades, ele é especialmente adaptativo. Ele se adaptou à tableta, ao RV, ele consegue. Nós temos uma capacidade incrível de adaptabilidade. O que nós temos que fazer é voltar um pouco as nossas atenções para os fundamentos. E aí eu vejo de forma assim otimista que há essa possibilidade, voltar aos fundamentos. O que eu quero dizer com isso? É necessário que agora a gente se volte para a qualidade da educação. Então, nós teremos que nos sentar com professores, com sindicatos de professores, com gestores. Existem muitas experiências bem-sucedidas, Brasil afora. Nós temos experiências boas, por exemplo, no Ceará, temos experiências boas no Piauí, em pequenas cidades de Minas Gerais, a outras cidades no Espírito Santo, cidades com renda per capita muito menor do que cidades médias e grandes do Brasil, algumas delas, inclusive, com pobreza, tendo muito melhor desempenho do que grandes centros urbanos. Então, é possível, é possível. Então, não é que nós não sabemos fazer, nós sabemos. Nós temos que generalizar essas experiências. Nós temos que voltar a atenção para a formação dos professores. Temos que voltar a atenção para a finalidade última e o principal agente da educação, que é a criança. Está sendo bom para ela? Então, isso é bom. Não adianta ter um desenho muito bom que não é bom para aquele objeto finalístico, que é o aprendizado da criança. E isso a gente vai ter que enfrentar algumas coisas. Por exemplo, nós temos experiências internacionais e até no Brasil que mostram, por exemplo, que o engajamento dos diretores e professores de escola
bem como o engajamento dos pais na escola, produz resultados muito positivos no desempenho das crianças. Nós temos que fazer isso. Nós temos que investir nisso. Nós temos resultados já comprovados de que, se você monitorar o ensino para e passo, o resultado e a correção de falhas é mais rápido e o resultado é melhor. Só que, para isso, a gente vai ter que superar uma cultura de aversão à accountability do professor. Veja, o professor vai para uma escola, hoje em dia, de pedagogia, ele aprende grandes métodos e tal. Talvez a coisa que ele menos aprenda é didática. E um professor com didática é fundamental. Existem ferramentas de didática, quer dizer, a coisa mais usual que você vê nas escolas do Brasil é ter computador, laptop, pouquíssimamente explorados no seu potencial de aprendizado. Então, nós temos que enfrentar isso, e eu acho que hoje a sociedade está mais madura para essa questão. Está mais madura. Por quê? Porque os pais dos anos 70 e 80, que nasceram naquele momento, como já tem um grau de escolarização maior do que os anteriores pais, eles percebem que a educação fez diferença. E, exatamente por isso, nós temos, então, como aliados esses pais. É possível, existe conhecimento no Brasil e no mundo, tem que ter vontade política, tem que ter dedicação e trabalho, mas é possível. Assim como eu tenho plena convicção que é possível fazermos essas reformas que, no início da nossa conversa, eu mencionei, e outras tantas. Então, há um tom otimista na minha fala, nas minhas avaliações, no sentido de que o Brasil tem, digamos assim, todos os insumos para fazer isso. É necessário, obviamente, isso é uma condição necessária, porém não é suficiente. É necessário, adicionalmente, que haja liderança política, acordo político para estabelecer prioridades nessas coisas. Porque não é mais possível o Brasil crescer e sobreviver sem que a sua população acumule mais capital humano, para que haja crescimento da produtividade da economia. Isso vai ser imperioso, vai ser imperioso. Eu só espero que nós tenhamos lucidez de fazer essas mudanças num ciclo de crescimento, porque se a gente esperar para fazermos mudanças num ciclo de depressão, nós estaremos num patamar inferior ao que estamos hoje, com riscos maiores e muito mais empobrecidos. E o agravante, né? Estaremos mais envelhecidos. E quanto mais envelhecido é uma pessoa, ele é menos maleável, até o cérebro tem menos plasticidade. Então, é necessário que a gente faça isso o quanto antes. Mas eu vejo lideranças políticas no Brasil, inclusive com apoio de instituições como o CLP, de formação de gente, de preparação de gente, aquele Renova BR e tantos outros, no sentido de dar um conjunto de informações aos jovens políticos, uma geração de jovens e bons políticos, no sentido de priorização desses temas. Obviamente que a mudança não é do dia para a noite, mas eu vejo que está na pauta cada vez mais essa temática e, portanto, eu tendo a ser otimista no sentido de que vamos enfrentar essas questões muito proximamente.